Estou de volta mais uma vez e hoje é o último vídeo do mês de maio para falar exatamente dos livros extras que eu li nesse mês, que foi um mês de muitas leituras boas, algumas leituras decepcionantes e leituras ok, que eu achei a história boa, porém não me agradou tanto algumas partes dos livros, mas estamos aqui hoje, né, eu para falar para vocês sobre todos os 10 livros extras que eu li no mês de maio, tirando os 2 da TBR que eu faço todos os meses. Bom, eu vou falar aqui de 8 livros físicos que eu vou mostrar para vocês e 2 livros que eu ouvi pela plataforma da Audible, que é uma plataforma da Amazon que eu recomendo demais, que lá tem diversos audiobooks para todos os gostos, para todos os estilos, né, de livros que as pessoas possam gostar. Eu vou falar sobre 2 livros lá da Audible e 8 aqui que eu tenho aqui para mostrar para vocês, meus próprios, tá? Bom, eu vou falar em ordem cronológica, do primeiro livro que eu li do mês, né, o livro extra, até o último que eu li, que eu terminei no caso hoje. Bom, o primeiro que eu li não foi nenhum livro, foi uma HQ, que é essa HQ gigantona aqui, dá pra ver, né, que é Um Conto de Natal, de Carlos Giménez. Esse aqui é um reconto do livro Um Conto de Natal, que foi escrito originalmente pelo Charles Dickens. Eu li Um Conto de Natal no Natal do ano passado, 2023, não, 2022, meu Deus, faz muito tempo. Numa maratona que eu tava fazendo de ler livros natalinos. E aí, eu achei esse HQ em oferta na Amazon por R$ 6 há um tempo atrás. E eu comprei. E quando chegou o pacote, eu olhei, tipo, cara, isso é muito grande. E realmente era uma HQ gigantona. E eu tava com um pouco de medo de ler a HQ e não gostar, sabe? Porque ela geralmente custa uns R$ 40. Aí eu pensei, bah, imagina se eu paguei R$ 6, leio e não gosto. Eu vou ter que me desfazer de uma coisa que eu paguei R$ 6, entendeu? Porque eu não vou deixar na estante acumulando espaço. Eu não tenho espaço para botar os livros que eu gosto. Eu vou deixar os livros que eu não gosto? Não, né? Mas aí eu li e eu me surpreendi demais porque eu gostei muito da história. Aqui a gente vai conhecer um senhorzinho, né? Que ele odeia o Natal, assim, tipo, com todas as forças dele. E ele dispensa a família dele todos os anos, todos os natais, né? Até que vai vir uma amiga dele e vai falar, vamos lá, não sei o que, na festa. Ele vai dizer, não, não quero, vai pra festa tu sozinho, não sei o que. E aí, ele não vai pra festa, mais uma vez, até que ele se depara com um fantasma. Esse fantasma, tá até aparecendo aqui na capa, né? Esse fantasma azulzinho aqui com branco, e aqui tá o senhorzinho. E esse fantasma ele fala pra ele assim, então, tu vai ter que aproveitar o Natal por bem ou por mal. E aí o senhor fica, como assim por bem ou por mal, não sei o quê. Aí o fantasma diz pra ele, dentro de 3 noites, todas as noites, a 1 hora da manhã, vai aparecer um fantasma, um espírito diferente, e vai te mostrar coisas que tu tá deixando de aproveitar no Natal. E aí o primeiro espírito mostra a adolescência do senhor, o segundo espírito mostra a fase que o senhor está vivendo, né, enquanto a família dele está ali se divertindo. E o terceiro espírito mostra depois que esse senhor morreu. Então ele fica muito apavorado e decide, não, eu vou aproveitar o Natal com a minha família e dar todo o amor que eles precisam, né? E também receber o amor que eles vão me dar. E aí é isso que acontece. Final feliz da história, né? Não, não tem um final feliz. Eu achei que esse realmente esse é o final, que nem lá no próprio livro, né, do Charles Dickens, que o senhor ele acaba indo lá pra ceia e se divertindo. Só que aqui é diferente, tem um final trágico que eu não estava esperando e por isso eu dei uma nota bem mais alta, porque eu achei bem ousado do Carlos Giménez para botar esse final, tá? Ele é capa dura, vou mostrar um pouco da edição dele para vocês. Ele tem a lombada, que não é quadrada, é uma lombada redonda. Isso eu achei bem bonito. E aqui atrás tem um pouquinho da história. E o traço dessa HQ é muito bonitinho, falando bem a verdade. Logo peguei umas pessoas fumando aqui. Tentar mostrar uma coisa mais bonitinha. Ó, esse aqui é o traço da HQ. Eu achei bem, bem bonito mesmo. Agora vamos pro próximo livro que eu sei que vai dividir opiniões aqui. Principalmente depois, né, de passar alguns meses, porque as pessoas, eu vejo que os inscritos eles não olham, tipo, logo quando é lançado o vídeo. Olham meses depois. Porque vai dividir opiniões porque é um livro que todo mundo gosta.
Menos eu. Sob a Redoma, do Stephen King. Eu tenho uma saga tentando ler esse livro que vocês não têm ideia. Eu comprei ele, tipo, numa promoção no Sebo, paguei acho que uns R$ 20, e em 2022. Eu tentei ler ele, li 200 páginas, desisti, porque estava muito maçante a leitura, e eu estava numa semana de provas. Tentei pegar ele para ler em 2023, li 100 páginas, desisti de novo. Aí esse ano eu disse assim, não, em maio eu vou fazer uma maratona e ler esse livro durante 2 semanas e terminar ele. Dito e feito. Eu ouvia audiobook em casa, eu lia por e-book no trem, né, quando eu tava indo pro trabalho, porque eu não vou levar um tijolo desse tamanho de 950 páginas no trem. E lia o livro físico em casa. E aí em 2 semanas eu terminei esse livro aqui que, sinceramente, eu não gostei. Aqui a gente tem uma cidade chamada Chester's Mill, onde tem o personagem principal, né, que eu posso dizer assim, que é o Dale Barbara. Ele é um cara muito de boa ali, ele trabalha tipo num barzinho, num botequim, digamos assim. E do nada essa cidade de Chester's Mill, ela é isolada de todo mundo quando uma redoma, que é exatamente esse negócio aqui, ó, que tá aparecendo, né? Uma cúpula, ela surge em cima da cidade e corta carro, corta animal, corta pessoa, corta luz elétrica, corta saneamento, né? Cano de água, corta tudo e isola essa cidade do mundo. Não dá para sair nem entrar dessa redoma. E aí a gente vai ter confusões políticas entre o bem e o mal ali dentro dessa redoma. É uma premissa super interessante, eu gostei demais da premissa quando eu comprei o livro, né? Eu tinha ouvido outras pessoas falar também. E, como eu disse, eu tentei ler ele várias vezes. E aí, nessas 2 semanas, eu fui lendo, progredi bastante. Em 2 semanas eu consegui terminar o livro. E, gente, chegando em 80% da leitura, eu comecei a pensar, por que essa redoma tá ali? Óbvio, o livro, desde o início, ele deixa claro, não é sobre a redoma, é sim sobre o que as pessoas vão fazer dentro da redoma, sabe? As pessoas ali com uma pressão, assim, em cima dos ombros para sobreviver, é para ver isso, entendeu? Não é sobre como a redoma surgiu, e sim o que vai acontecer por causa dela. Então tem assassinato, tem feminicídio, tem homicídio, tem suicídio, tem espancamento, tem muita coisa ruim dentro do livro, tá? Muitos gatilhos, digamos assim. E o final, quando eu cheguei em 80%, eu comecei a pensar, será que a redoma surgiu por causa disso? E chegou no final do livro, e sim, a redoma surgiu por causa do que eu tinha pensado. Eu não sei se eu. Eu acho que provavelmente se eu dizer vai ser um spoiler muito grande, mas quem não deve ter lido esse livro, né? Provavelmente quem tinha medo de ler, que nem eu, e não gostar, foi o que aconteceu, né? Mas é basicamente, eu vou dizer basicamente uma palavra: aliens. Ponto, tá? E é isso, eu não vou falar mais nada. Se você quiser, você que leia um livro também. Eu fiz isso, então vocês também conseguem fazer. Mas é basicamente aliens. E tem uma cena do incêndio no final do livro que eu fiquei feliz, porque eu não estava esperando. Foi que nem, né, esse HQ que eu mostrei antes, que foi uma coisa totalmente inesperada. Então por isso eu dei uns pontinhos a mais no livro. Porque eu ia dar, sei lá, nota 2, mas eu dei 3, 3,5 por causa desse incêndio, dessa catástrofe que acontece no final do livro, dentro da redoma. Então, esse livro tem 952 páginas, é um tijolão, ele é roxinho, assim, ele é muito bonito a capa dele, tá? E a diagramação dele não é nem um pouco confortável. Eu vou falar, ser bem sincero pra vocês, deve ter o quê? Umas 40 linhas dentro de cada página, ó. E como eu disse, desculpem fãs de Sob Redoma, esse livro aqui não foi pra mim. Bom, agora eu vou falar sobre um dos livros que eu ouvi pela Audible, tá? Eu vou tentar deixar ele aqui ou aqui. Eu sempre confundo o lado, mas eu vou tentar achar a imagem do livro em um dos lados, que foi N da Ilha. Eu tô lendo todos os livros da N de Green Gables, né, da Lucy Maud Montgomery, um livro por mês, e esse mês foi a vez de N da Ilha, que é o terceiro livro da coleção, né, terceiro volume. Nesse livro, a N, ela tá na faculdade, ela já deixou Green Gables lá com a Marilla e a Rachel cuidando dos gêmeos, o Dave e aquela menininha que eu sempre esqueço o nome. Acho que ela não é tão importante assim na história, ela não, mal aparece. Mas deixou a Marilla e a Rachel cuidando do Dave e da guriazinha e tá estudando na faculdade. E lá ela encontra uma outra menina, que eu também esqueci o nome porque faz um tempão que eu li e ainda foi por audiolivro, né? Se fosse lendo assim, livro físico, eu até lembraria o nome.
mas como foi só ouvindo, eu não lembro direito. Perdoem minha amnésia. Mas ela encontra uma menina e elas se tornam amigas, assim. É meio que uma amizade instantânea. Ela se descobre outra alma gêmea. A Anne, né, se descobre outra alma gêmea com essa menina. E aí elas ficam amigas assim muito rápido, tem uma conversa boa, tem bons diálogos, tem bons ensinamentos esse livro. E tem muita participação do Gilbert Blythe, que era o personagem assim, né? Desde o início a gente quer ver a Anne e o Gilbert juntos. Principalmente para quem viu a série. A gente quer sentir mais um gostinho de Anne com E. Então foi por isso exatamente que eu tô lendo os livros. Porque a série foi interrompida assim na terceira temporada. Não vai ter mais, infelizmente. Então eu fui ler os livros, sei que é bem diferente. Mas, né, para ver como se fecharia, como se encerraria a vida da Anne. E o Gilbert ele aparece muito nesse livro. Isso me deixou bem feliz. E no final do livro foi tudo o que eu queria. Porque eles finalmente se encontram, eles finalmente se acertam e finalmente, como é que eu posso dizer, assumem o seu amor de infância e ficam juntos. E agora eu tô muito ansioso para ler Anne de Wind Poplars, que é o quarto livro da série. Esse eu tenho aqui, esse eu não vou precisar mostrar por imagem. O quarto volume eu tenho na estante. E vai ser uma das leituras do mês que vem. Então, esse livro aqui ele foi nota 5, o terceiro da Anne, né? Anne da Ilha foi nota 5 como o primeiro, o segundo. E eu gostei demais e quero muito ler o quarto volume da série. O próximo livro é Serial Killers, da editora Abril. Eu não sabia que existia essa editora. Eu descobri com esse livro aqui. Comprei esse livro num sebo, tá? Esse aqui é tipo uma luva que ele tem. Se a gente tirar, ele fica só vermelho assim, ó. Com essas manchas de sangue aqui embaixo. Achei bem bonito. E ele vai basicamente falar sobre 8 serial killers. Tem aqui atrás uma listinha que eu vou falar pra vocês. David Parker Ray, Andrei Chikatilo, Dennis Rader, Jeffrey Dahmer, Joanne Gacy, Ted Bundy, H.H. Holmes e Ed Gein. Desses 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu conhecia 5. Então não foi tão proveitosa a leitura, mesmo porque mesmo eu já conhecendo, óbvio, eu li toda a história deles, né? Porque tem uma descrição sobre quantos assassinatos eles cometeram, como é que foi a sentença deles, como foi a vida conturbada de cada um. Então eu tinha interesse em ler e li todos eles, sim. Não pulei só por isso que eu não conhecia. Mas foi pouco proveitoso porque praticamente tudo que estava escrito aqui sobre os personagens, né, os serial killers que eu já conhecia, já tinha aqui o que eu sabia deles. Então eu pude aproveitar só os 3, que foi o David Parker Ray, André Chikadillo e o H.H. Holmes. Eu vou falar especificamente dos 3 aqui para vocês, dar uma sinopse do que esses caras fizeram, tá? Bom, o David Parker Ray, se eu não me engano, ele era caixa de brinquedos. Ele era um cara que ele sequestrava pessoas, botava as pessoas meio que numa caixa, numa construção quadrada e torturava as pessoas lá dentro. Bem leve, graças a Deus, né? O Andrei Chikatilo, ele era um estripador, meu Deus, difícil de falar. Ele era um estripador. Então ele, né, as pessoas, esse era o modus operandi dele, até que ele foi preso, graças a Deus. E o H.H. Holmes, ele foi um cara que ele construiu literalmente um castelo de assassinato, né? Ele construiu um castelo, um prédio gigantesco, que cada sala era uma coisa assim, era uma coisa bizarra, tá? Foi uma coisa bizarra. Esse livro aqui, ao todo, é uma coisa bizarra. Mas eu gostei demais da leitura, eu dei 4 estrelas, porque, né, pelo motivo que eu disse, eu não pude aproveitar tanto a leitura, porque os outros serial killers eu já conhecia. Aqui tá a edição dele, como eu mostrei antes. A diagramação dele é super confortável. Ele é um livro de edição econômica, eu acredito, porque ele não tem orelha. Ó, ele não tem orelha. E vou mostrar um início de um serial killer. Aqui, ó. Esse aqui é o início. Ele tem um capítulo, tem o nome do cara e tem a fotinho do bendito aqui, né?
Tentar encaixar ali na luva. Vamos ver se vai dar certo. Bom, não vai dar certo. Vou deixar para depois. Vou deixar pra fazer isso depois. O próximo livro que eu vou falar aqui é um livro que eu tava querendo ler tanto depois que eu comecei a gostar de romance de época, que era Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Essa edição aqui é uma edição da Penguin, é uma edição econômica também, tá? Ele não tem orelha. E ele é bem grossinho, tem umas 700 páginas. Tem umas 700 páginas, literalmente. Eu já vou mostrar a edição agora, tá? Porque eu já mostrei mesmo. A fonte dele é assim, é bem confortável de se ler. Pelo menos eu achei. A capa dele tem essa imagem aqui, que eu acredito ser da Jane Eyre, né? A lombada e a contracapa. Esse livro aqui, ele fala sobre Jane Eyre. Uau! É uma moça, né, uma menina que ela é órfã, ela perdeu os pais muito cedo, assim, quando ela era criança, e ela foi adotada por uma tia, entre aspas, entre muitas aspas, porque não pode nem ser chamado de tia, essa criatura, né, que batia nela, que maltratava ela, deixava os filhos, né, bater na Jane Eyre, e ainda defendia quando os filhos diziam que a Jane tinha feito alguma coisa. E teve até uma cena muito chocante, que foi um castigo que essa tia da Jane fez pra ela, que trancou ela num quarto escuro. A Jane, ela teve uma crise de pânico, ela desmaiou, ela viu fantasma no quarto, foi bem pesado. E a tia dela simplesmente não fez nada. Então a Jane, ela é levada por um padre, né, depois de ser excomungada da igreja. Isso ela era criança, tinha que uns 8, 9 anos. Ela é levada para um reformatório. Não um reformatório, mas uma instituição de meninos. Eu, eu esqueci o nome da palavra. O internato feminino. Reformatório. Ela é levada para o internato feminino, onde lá ela vai ter aulas, ela vai ter amigas, ela vai ter outras pessoas. E lá ela conhece a Ellen, que é uma menina que desde o início deu muito amor para Jane. O amor que ela não tinha tido até os 9 anos de idade. E a Ellen, ela é um pouquinho mais velha que a Jane, mas mesmo assim, elas têm uma relação incrível, uma relação de amizade, de proteção. Até que o ceifador bate a porta do internato e leva a Ellen da Jane. Sim, esse foi um capítulo muito triste pra mim, porque acho que deve acontecer na página 300, na página 200, logo no início do livro, porque ele tem 700 páginas, tá? E é muito chocante, porque a gente fica pensando, cara, a Jane não vai mais ter essa interação com ninguém, porque todo mundo odeia ela, porque ela é órfã, porque ela é pobre, sabe? E ela sofre muito no livro inteiro. Até que ela conhece um senhor ali que tem posses, que tem dinheiro. E aí tem todo aquele clima, né, de romance de época bem gostosinho de se ler. A Jane, ela é uma personagem leitora e ela conversa com nós leitores também. Tem várias passagens no livro que ela fala assim: ah, eu sei você, leitor que tá lendo, o que você vai pensar de mim? Será que eu devo ficar com o senhor lá? Será que eu não devo ficar com o senhor lá? Então é muito interessante mesmo isso da Jane. Esse livro, no caso. Eu fiz uma marcação só, que é uma frase bem impactante, que é a seguinte: se o mundo inteiro a odiasse e achasse má, mas sua própria consciência a aprovasse e absolvesse da culpa, você não estaria sem amigos. Isso é uma frase que aparece na série da Anne, né? Anne de Green Gables, que eu falei agora há pouco, do audiobook que eu ouvi. É uma frase que aparece e quando eu li essa frase eu pensei, eu já ouvi isso em algum lugar. Aí eu marquei e procurei no Google e achei lá, achei, né, aonde que estava a frase. Mas eu gostei demais de Jane Eyre e eu dei uma nota 4,5, quase 5, porque motivos pessoais, porque é um livro muito grande, tem algumas coisas ali que eu achei desnecessárias. Eu chorei bastante na morte da Ellen e por isso eu dei 4,5 e não 5. E o próximo livro que eu vou falar aqui para vocês é Um Corpo na Biblioteca, de Agatha Christie. A Agatha Christie é minha autora favorita, eu gosto muito do trabalho dessa mulher e eu vou ler todos os livros que a editora HarperCollins publicar nessa edição aqui de capa dura, né, da edição Arco-Íris. Bom, o livro foi Um Corpo na Biblioteca e tem como personagem detetive, né, que desvenda o caso, a Miss Marple, a nossa senhorinha de 80 anos, que desvenda tudo ali nas suas ideias mirabolantes e sempre acaba nos revelando todo o plot twist da história. Esse livro que eu li em um dia apenas, foi uma leitura fluida e muito agradável para mim,
a minha leitura, né, zona de conforto, que eu li esse livro aqui após eu ter lido Jane Eyre, que foi um livro que, como eu falei, eu sofri demais, então eu precisava ler alguma coisa pra, assim, quebrar a cabeça tentando pensar quem era o culpado, nada melhor do que Agatha Christie. Aqui a gente vai ter a Mr. Bantry, que ela já tinha aparecido em outros livros, a Miss Marple, inclusive. Ela vai acordar ali de um sonho repentino e vai descobrir um corpo na biblioteca da casa dela. O marido dela também vai descobrir o corpo, vão chamar a polícia não vai resolver nada, como é os livros da Agatha Christie, né? E a Miss Marple, que é amiga da Bantry, ela vai ser chamada para tentar investigar o caso. Como sempre, ela consegue desvendar o caso. Bom, esse é o resumo básico assim, do livro, sabe? É o que eu posso falar sem dar spoiler. A menina que foi encontrada foi uma mulher, né, uma loira, com um vestido muito bonito, inclusive foi encontrada, e não parecia que ela estava tipo roubando e foi assassinada lá dentro por algum mordomo, alguma coisa da casa. Não parecia isso, porque ela estava com uma roupa chique, uma roupa de gala. Então não faria sentido, entendeu? Era como se o corpo dela tivesse sido colocado ali dentro. Isso é, né, os plot twists da história todos aqui. E no final, eu achei bem interessante a questão de como ela foi encontrada morta lá, como ela foi morta e quem era essa menina. Só que eu dei uma nota 4, não dei 5. Por quê? Eu achei que se desviou muito do foco principal do livro, tá? Na minha cabeça, nessas 200 páginas, a Miss Marple ia investigar tudo, ia atrás das testemunhas, mas teve muita interferência da polícia. Isso foi bom pra história, mas não foi bom pra mim que tava lendo, porque eu tava esperando uma coisa mais direta, sabe? Mais pá, direto ao ponto. E quem fez isso, foi ele, quem fez isso foi ela, sei lá. Mas não, teve muita interferência da polícia, coisa que eu não tinha lido em outros livros da Agatha. Mas eu gostei demais do livro e eu dei uma nota 4 ou 4,5. Não, foi 4 mesmo, por causa dessa interferência policial, que eu nunca tinha lido nada desse tipo nos livros da Rainha do Crime. O livro é capa dura, ele tem essa cor assim, um laranja meio amarronzado. Ele foi publicado originalmente em 1942 e a diagramação dele é padrão da HarperCollins. O próximo livro que eu vou falar para vocês é O Último Comando, do Timothy Zahn. Bom, esse livro aqui, ele é o terceiro da trilogia Troll, do Star Wars, que eu comecei há uns 6 meses. Eu li um livro a cada 2 meses. O primeiro lá no início do ano, aí o segundo ali por março, e esse aqui em maio. E não podia ter tido um desfecho melhor para a trilogia. Desde o início a gente acompanha, né, os personagens principais, Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca, R2, C3PO, ali nessa disputa com o Almirante Troll, que é esse personagem azulzinho aqui, que logo eu vou mostrar pra vocês. E o Troll com o Jedi Cambaoth, que ele é um Jedi ali que ficou vivo após o purgo Jedi que aconteceu. E aí eles estão meio que nessa. O Troll, ele quer matar todos os rebeldes e a Nova República. E o Cambaoth, ele quer capturar o Luke e a Mara Jade, que é uma outra Jedi lá, para clonar eles para fazer um exército de Jedi superpoderosos. Uma coisa que a gente já viu, inclusive, né, fãs de Star Wars no universo expandido há pouco tempo atrás. Mas eu gostei muito dessa leitura, foi um desfecho incrível. Termina, assim, numa grande batalha de naves e de sabre de luz e de tiro de blaster. Foi, assim, trilogia 5 estrelas. Foi a primeira trilogia que eu dei, né, esse total de estrelas, 5 estrelas em todos os livros favoritados. Então, eu vou guardar com muito carinho no meu coração e provavelmente eu vou reler eles em um futuro distante. Não próximo, porque eu tenho uma memória muito boa e me lembro demais da história. Mas vou guardar eles para reler e eu gostei demais. Simplesmente dizendo que eu gostei demais porque foi o que aconteceu. Amei esse livro aqui. Essa é a capa dele, a lombada, a contracapa. E a diagramação dele é bem confortável também. Ele é da editora Aleph. Tô tentando falar um pouco mais rápido, porque eu falo demais, vocês sabem disso. Eu tenho mais 3 livros para falar ainda. Então, tomara que esse vídeo não dê mais de 40 minutos. Vai ter um trabalhão para editar também, né? Mas, tudo por vocês. Beren e Lúthien, do Tolkien. Meu Deus, isso foi uma decepção tão grande, eu queria bater com o livro na minha cabeça.
eu tô colecionando todos os livros do Tolkien e fazendo um estudo minucioso sobre as obras dele. E aí, o próximo da lista que eu tinha que ler era Beren e Lúthien. Beren e Lúthien, um romance entre uma elfa, a Lúthien, e um homem mortal, o Beren, né? Proibido. O pai da Lúthien não queria isso, o Beren queria, e aí ele teve um desafio, foi desafiado, né, pelo pai da elfa a pegar uma das joias das Silmarils da coroa de Morgoth. E é toda aquela história que a gente conhece, que a gente leu em O Silmarillion, tá? Só que o que eu pensei? Que aqui ia ser um livro grande, umas 400 páginas. Não, mentira, tem menos. Umas 400 páginas falando sobre isso. Mas não, gente, aqui são vários tipos de, como é que eu posso dizer, de versões da história, tá? Eu vou ler aqui o sumário. Ó, o conto de Tinúviel, um trecho do esboço da mitologia, um trecho extraído de A Batalha de Leithen, o Quenta Nodorina, o Quenta Silmarillion, o Quenta Nodorina, entendeu? Então eles são várias e várias versões, várias e várias revisões que foram feitas pelo Tolkien, pelo Christopher Tolkien, né, que é o filho do J.R.R. Tolkien. E foi isso que me deixou um pouco triste, porque eu achei que ia ser literalmente uma história zona grandona falando sobre todo o romance. E eu adoraria que se fosse assim. Mas não, ele tem várias partes no livro que são literalmente poemas. Eu não sei se o Tolkien, né, ele escreveu vários tipos de versões e aí foi refazendo as versões depois. Eu acho que eu mostrei a parte em inglês. Refazendo as versões, editando, né, refazendo de outro jeito. Eu não sei. Mas tem esse tipo de poemas aqui, que é o que mais tem no livro, inclusive, por isso que foi uma leitura muito rápida. Eu li em 3 dias. E tem também textos com imagens. As imagens são lindas, tá? Tem textos também aqui e tem imagens. Então foi isso que me decepcionou um pouco, porque a história do Beren e da Lúthien eu já sabia, tipo assim, de cor. Eu li o Silmarillion, eu assisti vários vídeos sobre isso, então eu já sabia o que ia acontecer com eles. E eu tava esperando um romance gigantesco sobre isso. Mas não, são várias versões, são vários poemas, tem muitas imagens, que isso é bom, né? Tem muitos tipos de textos diferentes. Então foi um pouco decepcionante pra mim a leitura desse livro, mas não de toda decepcionante, porque eu gostei demais da história deles, mesmo já sabendo. Gostei demais de ler um pouquinho mais sobre esses personagens aqui incríveis, que foram inspirados no Tolkien e na própria mulher dele. Isso eu achei uma curiosidade incrível. Ele é capa dura, da HarperCollins também. Eu mostrei aqui, né? E a diagramação eu já mostrei. Ele tem um fitilho prateado, que é bem bonitinho. Bom, o próximo livro foi outro que eu li pela Audible. Eu vou deixar aqui também. Que foi O Demônio e a Senhorita Prim, do Paulo Coelho. Paulo Coelho. Meu Deus. O tanto que a minha professora falava mal do Paulo Coelho, vocês não têm noção. Acho que todos os professores de português falam mal da obra, né, do Paulo. Bom, eu li Verônica Decide Morrer no meu primeiro ano como leitor. Eu gostei demais. E aí, em 2023, eu li Osair e eu odiei. Eu entendi. É por isso que eles falam mal, porque ele escreve muito mal. É uma história muito chula, muito assim, sabe, sem sentido. Eu odiei aquele livro. Osair eu odiei. Eu até tentei trocar no sebo, mas tinham tantos daquele livro no sebo que eles não queriam. Quase me chutaram de lá. E aí, ele tá na minha estante, ali inclusive. Vai que, né, um dia, como é um livro curto, tem umas, sei lá, 150 páginas, 230 no máximo, vai que é um livro curto, vai que eu releia ele. Então, eu deixei ele ali, sabe? Vai que um dia aconteça de novo. Mas eu odiei. E aí eu tava com receio de ler mais Paulo Coelho. E aí minha colega não, perdão, minha amiga, ela me recomendou O Demônio e a Senhorita Primo. E aí eu decidi ler ele mesmo pela Audible. Ela até tinha me emprestado o livro dela, só que é folha branca, ele tava todo amassado. Laura, se tu tá vendo isso, me desculpa, mas ele tá de dar dó aquele livro ali. E aí eu decidi ouvir audiobook, porque ele tem 4 horas só, então eu terminei em um dia mesmo. A gente vai conhecer uma cidade, assim, no interior, uma cidade bem pacata, onde tem uma mulher que ela chama... que o sobrenome dela é Prim, por isso o título, né? E aí a cidade ali, ela vive toda do bem, assim, eles são todos pobres, todos fodidos, assim. E vai chegar um viajante, um estrangeiro, ele vai falar o seguinte: bom, eu sou um profeta e eu vou falar pra vocês que o humano ele nasce mal por natureza e a gente sempre acaba cometendo uma atrocidade, sempre acaba cometendo um assassinato, um furto, alguma coisa. As pessoas da cidade ficam
não, isso não é verdade, isso é mentira, não sei o que, não pode dizer isso aqui, recém chegou. Ele fala assim, então eu vou provar. Se em 10 dias alguém morrer, alguém na cidade for assassinado por alguém de dentro da cidade, cada pessoa vai ganhar 10 barras de ouro. E as pessoas ficam, tipo, todas, uau, tipo, 10 barras de ouro, eles não iam precisar trabalhar pro resto da vida. E as pessoas ficam, tipo, entendeu? O livro faz a gente refletir sobre o bem e sobre o mal. Por quê? Imagina assim, tu tá lá numa cidade, tu tá passando necessidade, tu tá se fudendo, trabalhando, tu não ganha nada, tem gente morrendo de fome, e alguém chega e fala pra ti, bom, se tu matar alguém, eu te dou, sei lá, 10 barras de ouro, tu não vai precisar trabalhar o resto da vida. E aí, faria ou não faria? Entendeu? É isso que o livro faz a gente refletir. Eu gostei demais dessa leitura, dei 4 estrelas pra ele, e eu quero ler mais coisas do Paulo Coelho. Obrigado, Laura, por ter me indicado esse livro, porque agora eu vou dar mais uma chance pro Paulo. Eu vou ler Brida, eu vou ler o Monte alguma coisa, não faço a mínima ideia. E tem os outros, o Alquimista também. E é isso, gente. Foi isso. Foi a minha leitura do Paulo Coelho, foi ok. Eu não tenho edição, por isso que eu não posso mostrar pra vocês, né? Mas tá aqui. Tá aqui a imagem. E o último livro que eu li, que eu terminei ontem, foi Os Testamentos da Margaret Atwood. Meu Deus do céu, mais um livro decepcionante. Por quê? Eu li o Conto da Aia o ano passado, ou ano retrasado, e eu odiei. Tá, eu não odiei o livro, mas eu dei 3 estrelas pra ele, porque ele é muito detalhado, muito minucioso. E isso que eu tô acostumado a ler Tolkien, então não tem problema com detalhes. Só que aquele livro é exagerado demais, sabe? Óbvio, a história dele é incrível, é uma distopia excelente, assim, eu acho que todo mundo precisa ler, mas ele é muito arrastado, ele demora muito a acontecer as coisas. E aí eu demorei um tempinho para ler o segundo volume, e aí eu decidi ler esse ano Os Testamentos. E eu posso dizer que até a página 239 eu gostei bastante, tá? Até marcada aqui. Ela tava meio aberta, assim, por isso que eu vi, tinha um post-it. Eu gostei bastante, que é o capítulo 30, 35 por aí. Por quê? A gente tem 3 visões no livro. A gente tem a da Agnes, que ela é uma menininha, ali que desde a infância dela até a fase adulta. A gente tem uma outra personagem que eu não lembro o nome agora. E a gente tem da tia Lídia, que ela tinha muita importância lá no conto da Aya. Só que a gente nunca entendia porque ela era tão má, tão severa com as aias. E que a gente entende um pouquinho. Óbvio, nada justifica o que ela fazia. Mas a gente começa a entrar na cabeça da tia Lídia e ver porque ela é uma pessoa tão má assim, tá? Esse livro aqui, ele vai ter um fim, vai dar um fim entre a República... Entre não, ele vai dar um fim à República de Gilead, que é esse lugar, né, onde as mulheres, elas são feitas de aias para engravidarem de homens, porque as outras mulheres, as senhoras, elas são inférteis. Então, para isso que as aias servem, para engravidar, para ter filho, para emprenhar, para, né, para fazer o papel da mulher na cabeça deles aqui da República de Gilead. E como eu disse, esse livro aqui ele foi legal até um certo ponto, até os 53%, porque eu lembro que eu marquei no Scooby, foi quando começou a piorar as coisas, porque começou a ficar detalhado, ficou chato, ficou maçante de novo. Eu pensei, meu Deus do céu, tô lendo o Conto da Aia de novo, não acredito nisso. Mas eu gostei da história, por mais incrível que pareça, por ter sido maçante, por ter sido chato, por ter sido monótono, eu gostei. Eu dei uma nota 4 pra ele. E agora, depois de ter lido esse livro aqui, eu vou assistir a série, né, Handmaid's Tale, eu acho que é assim que se fala. Não sei falar inglês, me perdoem. Mas é o Conto da Aia, o nome da série também, se eu não me engano, tá? E eu achei legal. Foi uma leitura legal. Foi maçante, mas foi legal. E eu quero ler mais livros da Margaret Atwood. Eu sei que tem um dela, que tem lá no sebo, inclusive, que esses dias eu fui lá, né? E eu vi. E eu não comprei porque eu não tinha terminado de ler esse. Mas como eu terminei e vi que eu gostei um pouco mais da escrita da autora, eu vou tentar pegar aquele livro lá. Perdão, foi só um arroto que eu engoli de volta, tá? O livro é bem bonito, muito bonito mesmo. E eu fiz algumas marcações com post-it verde no início do livro, quando era criança que estava falando, porque a visão de uma criança numa sociedade distópica, né, num livro distópico, é muito interessante, convenhamos, né, para ver como a criança vê aquilo, tá? Bom, eu vou deixar todos os links dos livros da Amazon, né,
os links da Amazon dos livros que eu citei na descrição, como eu faço em todos os vídeos. Quem quiser é só ir lá e comprar pela Amazon. Entra no link, acessa e compra o livro pela Amazon mesmo. O vídeo foi esse. Eu tô tentando botar os livros juntinho para mostrar todos eles juntos. Tá? O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Logo no dia 2 ou dia 3, domingo, eu vou postar a TBR do mês de junho. Junho é meu aniversário, olha só. Então eu vou tentar ler livros, só livros que eu gosto, só livros que eu quero. Eu não vou pegar e dizer, eu vou ler esse aqui porque ele tá encalhado. Não vou ler só o que eu quero, porque junho é o meu mês, né? Geminiano, não vou dizer o dia, mas meu aniversário. Então é isso. Fazer um especial aniversário lendo todos os livros que eu quero da minha estante, sem ser os que estão encalhados. Bom, foi esse o total, deram 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E mais 2 pela Audible. Então o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. As minhas compras da Amazon ainda não chegaram, tá? Mas quando chegar eu faço um vídeo da Book Friday atrasada. É isso, e até o próximo vídeo.